Oi, gente! Estamos aqui de volta para finalizar a nossa aula, a nossa disciplina. E a aula de hoje é sobre diversidade e inclusão nas organizações. Então, o capítulo, ele apresenta principais conceitos que são trabalhados, discute um pouco como a questão da diversidade e da inclusão afeta, por exemplo, algumas organizações. E aí ele faz um fechamento de um processo que poderia ser conduzido para fazer a gestão dessa diversidade. O capítulo de hoje trata do processo de inclusão de pessoas diferentes no ambiente de trabalho. O aumento crescente da diversidade da força de trabalho ocorre em dimensões como gênero, raça, nacionalidade, classe social, região cultural, idade, entre outros. Aqui, região cultural, a gente pode falar dos nortistas. Agora mesmo, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma rixazinha entre amapaense e paraense, então isso são brincadeiras que têm se colocado, mas, no entanto, podem se configurar por uma diversidade ou uma discriminação, no sentido já de avaliação negativa com relação à região cultural. Assim, observando-se os movimentos de imigração mundiais e seu impacto no trabalho e nas organizações, o transculturalismo e a necessidade de desenvolvimento de competências interculturais têm ganhado espaço nas discussões sobre diversidade e inclusão. Então, aqui a gente tem um exemplo bem recente, também que tem sido trabalhado. Aqui, no momento que houve a divulgação, e a consolidação daquele programa Mais Médicos, com a inclusão, seleção de profissionais médicos cubanos, então houve uma resistência muito grande de médicos nacionais, até questionando mesmo a competência, por exemplo, desses profissionais. Então, uma questão aqui que a gente vê no nosso dia a dia, que foi bem prático até recentemente, mas que foi uma questão, por exemplo, de preconceito com relação à nacionalidade. Quando falamos de diversidade nas organizações, é bom deixar bem claro, gente, que a gente não está falando só da inclusão de pessoas com deficiência, que é o que normalmente as organizações trabalhavam de forma mais efetiva, até em função de uma legislação específica. Mas a gente está falando de dimensões mais gerais, em função da diversidade de gênero, raça, nacionalidade, classe social, região cultural, idade, entre outros, tá? Até a questão de gerações, que a gente tem tido alguns problemas hoje em dia dentro das organizações. Então, o fato das pessoas trabalharem durante anos, permanecerem muito tempo nas organizações, acaba gerando algumas vezes essa diversidade, algumas vezes uma discriminação, com relação a diferente faixa etária. Então, hoje a gente tem uma lei de cotas, que define aqui, falando especificamente das pessoas com deficiência. Então, de acordo com a lei, a cota de deficiente nas empresas é aplicada como uma organização possui mais de 100 funcionários, com um percentual que varia entre 2% e 5% do total de colaboradores. Então, até 200 funcionários, 2%, a partir de 1.001 funcionários, 5% do quadro de pessoal dessa organização deve ser preenchido com pessoas com deficiência. Esses percentuais referem-se ao número total de funcionários, somando sede e filiais da empresa. Outra observação importante é que os PCDs, ou a sigla para pessoas com deficiência, a gente não usa mais PNE, tá? Que era antes pessoa com necessidades especiais, portador de necessidades especiais, não, agora é PCD, pessoa com deficiência. Podem ser contratados e trabalharem, em um único... Mas o ideal, um único local, tá? Uma sede específica, aquela unidade, aquela filial vai atender as pessoas, vai receber as pessoas com deficiência. Mas não é ideal, já que eles devem estar distribuídos ao longo de todas as sedes da organização. Então, reforçando aí, de fato, essa integração. A lei proíbe que todos os PCDs trabalhem em um mesmo setor ou departamento da organização. A lei de cotas está em vigor há aproximadamente 28 anos. Reservando uma parte dos cargos em grandes empresas para deficientes. Mesmo que lentamente, o número de contratações por cota está crescendo, promovendo o direito e inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Uma das principais intenções dessa lei é colaborar para melhores oportunidades de emprego, ajudando as pessoas com deficiência a adquirir maior independência e reconhecimento no mercado de trabalho. Então, aqui tem alguns direitos que são garantidos para as pessoas com deficiência, jornada especial de trabalho, igualdade salarial, vale transporte,
né? Então, se a pessoa não tiver passe livre, por exemplo, estabilidade, que a pessoa com deficiência só poderá ser demitido sem justa causa após o fim do contrato de 90 dias ou indeterminado, diante da admissão de outro funcionário nas mesmas condições. Então, sempre, por exemplo, em função de ser uma cota, então, se eu tenho esse 5%, eu tenho que obrigatoriamente substituir, eu não posso extinguir, por exemplo, aquela vaga. Embora a heterogeneidade do mercado de trabalho brasileiro de recursos humanos seja uma realidade, são poucos os esforços observados que tratam diretamente da inclusão e da diversidade nos diversos níveis do profissional que aí atua, nas políticas organizacionais ou na interação com a sociedade em geral. Em um país de dimensões territoriais bastante amplas, espera-se que exista uma clara heterogeneidade na sociedade. Então, a nossa população brasileira por si só já é bem diversa e bem heterogênea. Mas isso não implica, claro, em uma maior oportunidade, né, às pessoas diversas. As diferentes formas de compreensão da realidade, suas crenças e seus valores influenciam diretamente o contexto e as relações nas organizações, assim como as experiências individuais aí vivenciadas. Então, aqui o capítulo ele traz os conceitos básicos que estão relacionados ao tema da diversidade e inclusão. O que seria a diversidade? Então, ele mesmo coloca que há uma diversidade, como o próprio nome diz, de conceitos. Então, mas eles são muito parecidos entre eles. Mas vários autores se propuseram a definir diversidade. Significa dizer que pessoas diferentes ocupam cargos diferentes. No sentido estrito, é simplesmente a convivência de diferentes pontos de vista. Seria a representação de pessoas com diferentes identidades grupais em um sistema social, com a divisão da força de trabalho em categorias distintas, mas com similaridades intragrupais, percebidas em um contexto cultural, que exerce impacto sobre os resultados e as relações de trabalho. Há diferentes tipos de diversidade. O texto apresenta duas: cognitiva e demográfica. A cognitiva estaria relacionada às habilidades e aos valores, né, que há essa diversidade. E a demográfica, mais estável e mais difícil de ser modificada com relação à diversidade e à modificação, né, demográfica, como o próprio nome diz. Outro assunto, né, conceito muito importante para estudar a diversidade é o conceito de inclusão, que também muitos autores se propuseram a definir. Então, aqui a gente vai apresentar de maneira global esses conceitos apresentados no capítulo. Significa que os membros de todos os grupos são tratados de forma justa, sentem-se incluídos, têm igualdade de oportunidades e são representados em todas as suas funções e níveis organizacionais. Eu sempre falo que a inclusão, gente, não é incluir, não é colocar, né? Então, é mesmo ter esse tratamento justo, é reconhecer a competência daquele profissional que está ali. Então, ele não está ali só para cumprir uma cota, não, ele está ali para cumprir de fato e desenvolver competências. Ele tem competência, habilidade, assim como qualquer outro profissional, então ele tem que ser exaltado na sua totalidade. Refere-se ao julgamento ou à percepção de aceitação das pessoas, sendo o sentimento de ser bem-vindo e valorizado como membro daquela organização nos diversos níveis. A inclusão vai além da diversidade, e sua concretização depende da gestão da diversidade, de modo a criar um ambiente organizacional que possibilite a todos o pleno desenvolvimento de seu potencial na realização dos objetivos da empresa. Inclusão se relaciona a como o indivíduo percebe que está sendo tratado na e pela empresa, por conta de características que os ligam aos grupos aos quais pertence, como raça, gênero, religião. Assim, o que importa aqui é o efeito do tratamento da pessoa e não o que o outro gostaria, né, como as coisas gostariam que fossem feitas. Morbarak agrega a definição de inclusão à participação do indivíduo nos processos formais e informais da organização, desde lá do cafezinho até reuniões estruturadas, né, formais de trabalho. Por outro lado, ele também traz o conceito de exclusão. Esses autores sugerem a existência de uma prática institucionalizada de exclusão e discriminação, que tem resultados desastrosos para fatores como comprometimento organizacional, satisfação e significado no trabalho. Claro, né, se a pessoa se sente excluída, ela diminui muito o seu comprometimento com aquela organização, por conseguinte, a sua satisfação, né, dentro daquela organização.
Para Morbarak, na organização não inclusiva, os trabalhadores entendem que são obrigados a conformar-se aos valores e às normas da organização, como um dever, uma obrigação. Então, eles têm que se adaptar àquela situação já existente, algo que não tem relações com afeto positivo, claro. Apesar dos esforços acrescidos para recrutar e reter talentos diversos, os membros de grupos minoritários continuam a enfrentar discriminação, isolamento social e problemas de rotatividade. Então, muitas organizações, e eu vivi isso na prática, acabam vendo com maus olhos a questão da cota, porque é uma obrigação, né? Eu tenho que incluir, eu tenho que contratar esse perfil de profissional, e de fato só se preocupam com isso no momento que está próximo, por exemplo, uma fiscalização. Então, eu tenho que cumprir minha cota, mas não necessariamente reconhecendo de fato a importância e o potencial daquele profissional. Então, põe algumas vezes em cargos que não vai se desenvolver muito, ou não tem uma possibilidade de construir uma carreira muito longa ali, né? Vai ficar muito restrita a determinados cargos. Em geral, por exemplo, auxiliar de serviços gerais, porque infelizmente nem todo mundo que tem algum tipo de deficiência consegue estudar e ter uma escolaridade mais alta, então acaba se limitando mesmo a determinados cargos. Então, em geral, os processos de recrutamento e seleção estão mais voltados a essa política, né, a essa legislação, não necessariamente às outras áreas de recursos humanos. Então, aqui a gente tem vários aspectos que poderiam estar relacionados à experiência psicológica de inclusão. A valorização social, sentimento de pertença, né, de pertencimento, de que ser querido e querer bem, né? Então, você perceber de fato que as pessoas reconhecem a sua importância ali e querem você ali dentro daquela organização e não veem você, não, ele está ali só para constar, só para cumprir uma cota. Influência no poder de decisão, sentimento de influência e valorização social. Então, você tem ali, os profissionais dali, gestores e pares, reconhecem e valorizam o seu potencial e reconhecem, por exemplo, no momento que você dá uma opinião, que você propõe alguma alternativa, algum procedimento, alguma inovação, então reconhecem a sua importância ali dentro. Envolvimento e engajamento no grupo de trabalho, sentimento de pertencimento e ter acesso à informação. Então, você participa dos processos de trabalho, você se envolve, você se engaja e tem acesso às informações que são necessárias. Autenticidade, não há necessidade de gerenciamento de impressão para ser aceito. Reconhecer a diversidade, sentimento de interação justa. Então, há sim a diversidade e ela precisa ser trabalhada e gerida, que a gente vai ver mais para frente. Então, a Ferdman e colaboradores distinguem dois conceitos pertinentes à inclusão: experiência de inclusão e comportamento inclusivo. A experiência de inclusão é a percepção dos indivíduos quanto à sua aceitação, respeito e valorização, do ponto de vista de sua identidade individual e grupal. O comportamento inclusivo, por sua vez, se refere às ações individuais e grupais resultantes ou provocadoras de políticas e procedimentos organizacionais, que promovem um clima inclusivo e são adotadas pelo indivíduo, pelos membros, pelos grupos e pela própria organização. Então, aqui, o capítulo apresenta, os autores apresentam alguns comportamentos inclusivos que devem ocorrer ao mesmo tempo, né, para que, de fato, você tenha uma inclusão propriamente dita. Criar um ambiente de segurança, deixar claro quem são os membros do grupo, favorecer o compartilhamento dos recursos, ideias e perspectivas, oportunidade de falar, assim como de ouvir os outros, falando reforça a experiência de inclusão, habilidade e vontade de aprender sobre a diferença. Quando os membros do grupo expressam comportamentos inclusivos, facilita a aprendizagem. Lidar com conflitos e diferenças, participação em workshops sobre diversidade, sensibilização e coping. Representação de pessoas diversas no grupo de trabalho, em todos os níveis da organização. Então, você ter pessoas diversas, né, nos diferentes níveis hierárquicos, em grupos de trabalho, né, que promovam, de fato, trabalhe a organização como um todo e leve ela ao encontro dos seus resultados. Reconhecer os outros, civilidade organizacional, cumprimentar com todos os grupos, né? Então, são vários comportamentos que devem ser emitidos para, assim, de fato, desenvolver um comportamento inclusivo.
Mais alguns conceitos que estão relacionados ao tema, que são apresentados no capítulo. Estereótipo liga-se à caracterização de pessoas, mas sem julgamento. É um elemento cognitivo da organização. Preconceito apresenta o julgamento e a avaliação sobre essa caracterização. Discriminação é o ato, é o comportamento ligado ao preconceito propriamente dito. Então, um assunto muito importante que o capítulo coloca é a gestão dessa diversidade. Então, não basta você simplesmente, eu vou lá, promovo um processo de recrutamento e seleção e aí eu contratei pessoas, né, das diferentes que apresentam essa diversidade. Então, há diferentes raças, diferentes culturas, diferentes gêneros. Então, você, já tenho a diversidade dentro da minha organização? Não. Eu tenho um público diverso, mas será que eu estou gerindo, de fato, essa diversidade? Que é o quê, gente? É desde esse processo de recrutamento e seleção, mas também mobilizar, sensibilizar os gestores, supervisores a trabalhar, né, o potencial dessa diversidade. Então, tirar uma vantagem competitiva dessa diversidade, né? Então, é importante reconhecer quando tiver um bom desempenho, premiar, promover. Então, é isso que é gerir a diversidade. E, claro, que sempre que necessário, numa situação de discriminação, de preconceito, atuar também de forma efetiva. Gestão da diversidade seria o desenvolvimento e estabelecimento de normas organizacionais que valorizam as diferenças entre os grupos para a melhora da efetividade organizacional e não que promovam essa efetividade apesar dessas diferenças. Essas normas e valores podem não refletir o estado atual da organização, mas podem refletir como organização, né, onde a organização quer chegar. Elas provêm um conjunto de expectativas claras de como os empregados deverão ser tratados e do tipo de comportamento esperado dos gestores e supervisores. Então, mais uma vez, não quer dizer que a gente já tem esse perfil ideal, mas que a gente pode, como a gente pode promover, né, o desenvolvimento desse perfil. É por meio da gestão da diversidade. Então, a gestão da diversidade defende uma transformação sistêmica da organização. Então, mais uma vez, não é não se preocupar somente com o processo de recrutamento e seleção. Não, ela se envolve de maneira mais sistêmica dentro da organização. E aí o capítulo apresenta algumas etapas que poderiam ser conduzidas para justamente seguir essa gestão da diversidade cultural. Então, esse processo iniciaria com um diagnóstico, né, para fazer um diagnóstico da demografia organizacional, vertical e horizontal, competências e formação, né, dessa demografia, dessa diversidade. Desenha práticas e políticas, visando a valorização da diversidade nos diferentes níveis de treinamento interno, principalmente com os gestores. Provisão, né, por meio de processo de recrutamento e seleção, sim. Aplicação, descrição de cargos e tarefas, avaliação de desempenho no nível individual de todos. Compensação e benefícios, né, dentro do processo de manutenção. Desenvolvimento por meio de ações de treinamento e desenvolvimento e educação, aprendizagem organizacional. Monitoramento, auditoria de RH, né, por meio do monitoramento do lucro, produtividade, criatividade. Então, é como a gestão dessa diversidade poderia ser desenvolvida dentro das organizações. A gestão da diversidade se difere das ações afirmativas em função de duas variáveis, os grupos atingidos e os efeitos nas empresas. Na ação afirmativa, as mudanças provocadas nas organizações são decorrência de pressões coercitivas externas, como as leis de cotas para grupos de minoria ou historicamente discriminados. Na diversidade, todas as diferentes identidades são contempladas, e sua gestão eficaz e efetiva faz a inclusão ser vista como uma vantagem competitiva para as organizações. Por que é importante gerir a diversidade nas organizações? De maneira bem prática, para evitar o que a gente viu, por exemplo, dentro do Carrefour, né? Então, ali, nitidamente, uma questão de violência motivada inicialmente por uma questão racial. A maioria das pessoas acredita que diversidade no trabalho refere-se apenas ao aumento da representação racial, nacional, de gênero ou classe, que seria a questão demográfica. Outras variáveis, como estabilidade no cargo, diversidade nos diversos níveis organizacionais e colaboração ou competição entre os pares, devem ser consideradas. Então, infelizmente, eu já vivenciei isso na prática. Algumas vezes as organizações, por isso essa questão da estabilidade,
Não, vai ter uma fiscalização. Então, vai lá, contrata e cumpre a cota. Quando passou a fiscalização, acaba demitindo aqueles profissionais. Então, de fato, não reconhece, não há uma gestão da diversidade. Apagou o fogo ali para não ser multado. Então, não há uma gestão da diversidade, não há um reconhecimento do potencial desses profissionais. Então, o capítulo ele apresenta que a diversidade ela pode ser guiada por diferentes paradigmas, né? Então, ela apresenta 3: discriminação e justiça, acesso e legitimidade, aprendizagem e efetividade. Então, a questão da discriminação e justiça seria um paradigma moral. É prudente para uma organização promover a responsabilidade social e a igualdade de chances de ascensão para todos os seus membros. Então, aqui, esse paradigma recai sobre a igualdade de oportunidades, tratamento justo, recrutamento e cumprimento de requisitos legais. Organizações que operam com essa orientação filosófica, com frequência instituem programas de mentores e desenvolvimento de carreira, especificamente para mulheres e pessoas não brancas, nos seus postos e treinam outros empregados para respeitarem essas diferenças culturais. Dentro do segundo paradigma, que seria o paradigma legal, no Brasil, assim como em muitos países, exige-se que haja uma cota, né, reservada para trabalhadores em algumas minorias. Isso obriga as organizações a conviverem com a diversidade, como é o caso de cotas para deficientes físicos, né, ou pessoas com deficiência. Esse paradigma está enraizado na aceitação e celebração das diferenças. Nos locais onde foi implementado, as organizações buscaram mais acesso a uma clientela diversificada. Então, aqui a gente sabe que a legislação existe, né, e obriga a contratação de pessoas com deficiência, mas isso não quer dizer que há uma aceitação, né, ou uma valorização da diversidade. Muito pelo contrário. O terceiro paradigma é aprendizagem e efetividade, que seria o paradigma da eficiência. Diversidade como fator de desempenho organizacional. Com certeza, esse é o paradigma que faz a diversidade ser cada vez mais procurada pelas organizações. Então, esse paradigma ele reconhece que a diversidade pode ser um diferencial competitivo para as organizações. Então, cada um com o seu potencial, com a sua competência, né, dentro da sua diversidade. Então, nele, as organizações desenvolveram uma visão de diversidade e inclusão que as permite incorporar as contribuições dos empregados ao trabalho da organização. Então, aqui, de fato, cada perfil de profissional vem com perfil de competência. Então, isso é reconhecido dentro desse paradigma. Então, não é só para cumprir uma cota ou para seguir uma legislação. Esse novo modelo para a diversidade leva a organização a internalizar as diferenças entre os empregados, de forma que possa aprender e crescer com as diferenças. O foco é, somos uma única equipe com as nossas diferenças, e não apesar das nossas diferenças. Então, para fechar o capítulo, os autores colocam que a diversidade cultural nas organizações significa a inclusão de pessoas diferentes. E o que é mais importante, a diversidade e a inclusão reconhecem, reforçam e valorizam essas diferenças e similaridade entre as pessoas, que irão ajudar as organizações a atingirem os seus objetivos, né? Então, uma proposta ali de ganha-ganha. Então, eu tenho um potencial que está sendo reconhecido e a organização ganha com isso também. Então, é isso que a gente tem para a aula de hoje. Então, eu espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa, a gente pode tirar dúvidas também e conversar mais a respeito nas próximas aulas. Até a próxima aula.